Olá, querido Padawan, tudo bem com você? Bom, você já trabalhou com herança ali no Java para poder fazer o que? Reaproveitamento de código. Mas nossas classes com a herança elas ficam bem acopladas. Dependendo do nível do acoplamento, escalar o sistema fica difícil. Tem alguma outra solução que a gente pode trabalhar? Sim, existe, são as interfaces. E é isso que nós vamos discutir no vídeo de hoje. Solta a vinheta! Bom, bacana, né? Nós estamos construindo um sistema e a gente precisa pensar em escalabilidade. E aí a gente vem com alguns paradigmas, né, de programação funcional e tal, que falam, nossa, a gente consegue deixar as funções mais desacopladas e com isso o nosso sistema se torna muito escalável ou mais escalável, né? Se é que a gente pode dizer desta maneira. Mas, né, como que a gente pode fazer isso com Java? Porque existe um mito de que Java não é escalável. Bom, Java é escalável, Java é robusto e a gente consegue fazer tudo que a gente consegue fazer em outras linguagens. Mas devido ao paradigma orientado a objeto estar enraizado, a gente precisa de outros artifícios. Para isso, existem as interfaces. As interfaces não têm nada a ver com a interface gráfica, tá? Aquela que a gente interage com o sistema. As interfaces dentro do nosso sistema Java, né, da orientação ao objeto, não é só Java, .NET também tem, e entre outros, a gente tem as interfaces. Interfaces nada mais são do que contratos. Pensa o seguinte, eu quero chegar e quero falar assim, olha, quem tem essa interface, quem assina essa interface, vai garantir que exista tal método. Tá? É basicamente essa a ideia. Eu quero garantir que alguns métodos existam dentro da minha classe. Para isso, eu utilizo essas interfaces. E assim fica muito mais fácil da gente conseguir trabalhar. Eu sei que está obscuro, eu sei, mas calma. Não priemos cânico, porque todos os nossos movimentos são friamente calculados e nós vamos agora mostrar como que funciona essa ideia num projetinho simples aqui. Vamos lá? Imagine o seguinte, tá? Eu tenho uma classe aqui, alguma classe, que ela tem um determinado valor, qualquer valor que seja. E aí eu tenho um método dentro dessa classe que chama avaliação ou validação. Eu quero validar o valor que está dentro dessa minha classe, tá? Então, o que pode acontecer? Por exemplo, num valor inteiro, eu quero validar se ele é um número par, se ele é um número ímpar, se ele é um número primo, se ele é um número, sei lá, perfeito, né? A gente tem várias coisas, várias definições matemáticas que eu poderia querer avaliar. Eu posso criar aqui um método para cada uma dessas avaliações. Então, eu posso perguntar, eu tenho um método é par, posso ter um método é ímpar, posso ter um método é primo, tá? Tenho diversos métodos, mas o que acontece toda vez que eu precisar criar alguma coisa nova, um novo método de avaliação dentro do meu sistema, eu estou acoplado ao desenvolvimento dessa classe. E isso é que ingessa a nossa escalabilidade do projeto. Então, o que acontece? Se a gente fosse pensar aqui nesse método evaluate, eu quero fazer o par, né, no evaluate. Eu teria que vir aqui no return e ia perguntar se SomeValue, né, se o valor que eu estou armazenando, mod 2 é igual a 0. Beleza? É isso que eu teria que fazer. Porém, né, se eu mudasse a regra, fosse para ser ímpar, eu teria que colocar igual a 1. Veja, eu tenho que mexer na minha classe. É isso que não torna, né? É isso que as pessoas falam que o Java não é escalável. Se a gente implementar dessa maneira, com certeza o Java não é escalável. Mas existem outras maneiras que a gente pode trabalhar para a gente tornar o Java escalável. E essa é a interface. Então o que eu faria? Esse método evaluate, tá certo? Ele ia receber aqui um cara chamado predicado, tá? Predicate.
Predicado nada mais é do que uma ação, alguma coisa que eu quero executar, que seria exatamente essa operação, tá certo? E aí, dentro do método do evaluate aqui, eu posso ter aqui um predicate, vou passar aqui o predicate, e aí eu vou ter aqui um método que vai me retornar esse boolean predicate. Eu vou ter o quê? Eu vou ter um método que vai chamar rule, por exemplo, e eu vou passar um valor, some value. Vendo? Então, eu estou passando o some value para o predicate para poder conseguir executar a minha regra com base no valor. Então, eu criei aqui. Eu não tenho aqui, eu não tenho esse cara declarado. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, Ctrl 1, tá? Eu vou falar para ele aqui, ó, quero criar a interface predicate, não a classe predicate. Olha só que legal. Eu vou criar essa interface predicate. Tá certo? Então, vou criar ela aqui e tal, pública, bonitinha. Então, agora o que que acontece? Uma interface, ela não tem nenhuma implementação de código, são só métodos abstratos públicos, tá? Não faz sentido eu ter um método privado aqui. E também só posso ter constantes, não posso ter atributos. Então eu poderia ter uma constante aqui, por exemplo, um integer, sei lá, pi, tá certo? 3.1415 e assim vai. Então eu teria aqui o pi, tá certo? Opa, eu falei, coloquei integer e pensei no número double. Então, double, tá certo? Então tá aqui, ó. Isso eu poderia. Eu não preciso nem determinar que é uma constante, porque por padrão, qualquer constante, né, definida, qualquer, entre aspas, o que seria atributo, ele vai ser public e vai ser final, tá? Sempre vai ser dessa maneira, numa interface. Então eu posso ter isso. E eu posso ter o que é mais comum, assinaturas de métodos, que no caso que eu quero aqui é o método role, que seria público. Como todos são públicos, eu não preciso colocar isso, tá? O Java, por convenção, ele fala, se você já tem, você sabe que vai ser público, único e exclusivamente público, não precisa declarar. Então eu posso colocar aqui boolean direto, certo? E aí eu vou ter o método rule, que ele vai receber um integer aqui, tá? Que vai ser o some value. É isso aqui que eu vou ter. Maravilha. Então eu tenho aqui o método da SumClass, que beleza, eu tenho aqui o predicado que eu estou passando e eu criei esse predicado. E agora, como é que eu faço para usar esse cara? Olha só que legal. A gente vai criar agora uma classe, tá? Vou criar uma classe aqui. Vou chamar ela, por exemplo, de even, né? Que seria par. Eu quero validar se é par. Se é um método, se é uma regra de um par, né? Se o número é um par. Eu vou colocar aqui, ó, implements predicate. Automaticamente, o que, que eu preciso fazer aqui, ó? Ctrl 1, eu preciso implementar o rule, né? O que, que é o rule? Se é um número par, eu tenho que falar aqui some value mod 2 igual a 0. É isso que eu quero retornar. Tá? Então eu tenho aqui a regra do even. Eu posso ter também a regra agora do odd, né? Que é o número ímpar. Vou fazer a mesma coisa, olha aqui, ó. Implements, tá? Predicate, certo? E aí eu vou vir aqui, vou criar e vou ter o meu código bonitinho aqui, ó. Some value mod 2, vou colocar diferente de 0. Beleza?
Então eu vou ter aqui a regrinha do diferente de zero. Então se ele é diferente de zero é ímpar, se for diferente de par, né? Se for diferente de... Se for igual a zero é par, se for diferente de zero é ímpar. Beleza? Então eu já tenho tudo isso. Agora só falta a gente testar para ver como é que funciona, né? Olha só que bacana isso aqui agora. Então eu vou testar aqui, eu vou criar uma classe chamada application, né? Vou já selecionar aqui para a gente ter o método main. Criei aqui. Aí eu vou criar agora o SumClass, tá? Vou criar uma classe qualquer aqui, chamada de SC. Vou criar new SumClass. E aí o que eu vou fazer? Eu vou inicializar ela com, sei lá, com 4. Foi aqui o valor 4. E o que eu quero fazer? Eu quero avaliar então SumValue, tá certo? SumClass, desculpa, ponto evaluate. E eu quero passar a regra. Qual que é a regra que eu quero? É o new even. Olha só que legal. Eu estou querendo saber se ele é um método, se ele é um número par. Então o que eu vou fazer aqui? Vou dar um system out, certo? E eu também poderia já criar aqui, ó, no mesmo cara, eu poderia só usar o odd. Tá vendo? Então vamos rodar aqui, ó, botãozinho direito, run as Java application. Vamos aguardar lá, ó. Primeiro saiu como true, segundo como false, como era esperado. E agora, quero criar mais coisas. Pô, bacana, você quer criar mais coisas? Olha só que engraçado. É só você implementar uma nova interface. Veja que eu não mexo mais no SumClass, aquela classe que está esperando, né? Ou que está com o valor para avaliar e tudo mais. Eu só crio novos métodos de avaliação. Olha como que isso é interessante. Então, meu padawan, quando falarem para você que Java não é escalável, você pode dar na orelha. Dá na orelha mesmo. Fala assim, Clara, é escalável sim, você tem que usar a interface. Você tem que saber como tirar o acoplamento. Perceba que, graças ao polimorfismo, a gente pode também instanciar, ou declarar, na verdade, né? A gente pode declarar uma variável, um objeto do Java, como um tipo de uma interface. E assim a gente consegue aí passar como parâmetro, a gente pode passar eles inclusive como um atributo, definir ele como um atributo da classe, que a gente já usa isso no dia a dia quando a gente usa o Collection Framework ou o Collection API, né? Quando a gente fala das listas, das filas, né? Das pilhas e tudo mais, de todas aquelas estruturas de dados que existem dentro do Java, dos maps e tudo que a gente tem ali dentro. Então olha só como que é interessante. Claro que escalar o Java é mais complicado do que uma linguagem interpretada? Porque eu preciso pensar no tipo que eu estou trabalhando. Então a gente tem que, como ela é fortemente tipada, né, eu preciso afirmar num processo de desenvolvimento qual que é o tipo que eu estou esperando. Claro que esse processo todo de escalabilidade ele é um pouquinho mais engessado. Mas existem algumas novas features do Java 16, Java 17 aí, que provavelmente vai flexibilizar um pouquinho melhor isso. E aí vai ficar mais interessante ainda o trabalho com Java. Mas está aí a prova de que Java é escalável, funciona super bem e interface é tudo de bom dentro do desenvolvimento de um projeto. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de comentar aqui falando o que você quer saber mais para a gente poder gravar vídeos para você. E é isso aí. Que a força esteja com você, meu padawan. E até a próxima. Valeu!